Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? This is Thales speaking. Aqui é Thales falando. Este é meu canal sobre ensino do inglês. We cover from basic to advanced. Temos conteúdos do nível básico ao avançado. And we talk about English grammar and vocabulary. Falamos sobre vocabulário e gramática, tá? 2 playlists para gramática e 2 para vocabulário. Bom, Basic Grammar, Basic Vocabulary são playlists que abordam o nível básico e possuem explicações em português, né? They are aimed at beginners, são direcionados a iniciantes. And we also have Intermediate Advanced Grammar and Advanced Idioms Vocab, que são 2 playlists de nível intermediário avançado, inteiramente em inglês, right? We have more than 500 videos available, so subscribe to the channel, assine o canal, temos mais de 500 vídeos disponíveis. Hit the notification bell to get the latest from my channel, ative o sininho da notificação para receber atualizações. Give the thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha. Hoje nós vamos falar, ou começar falando, eu vou voltar, na verdade, um tópico que a gente já tinha abordado em um dos vídeos de vocabulário, que é a palavra lead, né? Eu tinha gravado o vídeo lead, parte 1, né? E esse é o verbo, vamos falar do verbo lead, parte 2, né? Verbo e substantivo, né? Bom, uma questão importante que eu devo abordar com vocês. Só um minuto, gente. É o seguinte, tá? Eu sempre começo explicando o que é a palavra e depois tem uma série de exemplos. Como a palavra lead é uma palavra muito comum, né? Eu separei em 2 partes. Então, você pode assistir a parte 1. E eu vou encerrar com a parte 2, alright? Lead, então, geralmente, né, a palavra lead me faz lembrar leader, que é líder em inglês. Então, lead é um verbo, nesse caso, né, e pode ser também um substantivo, ele pode ser o elemento chumbo ou um material chumbo, alright? É um metal denso, né, do que a maior parte dos materiais comuns. Então, mas a pronúncia é diferente, tá? Lead enquanto verbo e lead enquanto chumbo. Então, a pronúncia é diferente, mas a escrita é a mesma, né? Então, várias palavras em inglês, como, por exemplo, read, read. O passado do verbo read é read. E o particípio passado também é read, né? Então, a pronúncia, ela é o que diferencia essas palavras. Alright? Então, em inglês nós temos isso também. Em português também, enfim. Let's see the first example. Vamos ver o primeiro exemplo. With a final burst of speed, she moved into the lead. Então, com uma explosão final de velocidade, então, burst é explosão, né? Explosão, burst. Com uma explosão final, né? Aqui, final é um adjetivo que está seguindo a palavra burst. Speed, velocidade. She moved into the lead, ou seja, ela se moveu para a liderança, ou seja, ela ficou na liderança, tá? Alright. The second example, follow my lead. É uma expressão muito comum, né? Follow my lead seria, ao pé da letra, siga a minha liderança, siga a minha ideia, minha liderança, né? Follow my lead é fazer o que eu faço, siga o meu exemplo, né? Seria até a melhor tradução. Follow my lead.
It means that you have to do what I do. Fazer o que eu faço. Ok? The third example. A lead for an informer enabled the police to make several arrests. Então, a lead aqui tem um sentido de pista, né? Algo que leva a alguma coisa, né? Porque lead ele pode ser levar a alguma coisa. Nesse sentido, né, no linguagem policial, a lead from an informer, ou seja, uma pista, um indício, uma pista que partiu de um informante, né, uma pista de um informante. Aqui, from é um pronome que indica a origem, ou seja, de onde partiu essa pista. A lead from an informer enabled the police to make several arrests. Ou seja, enable é possibilitou, tá? Então, o verbo enable é possibilitar ou fazer algo possível. Enabled, que aqui está no passado, né? Enable. E tem também, eu acho que vocês já ouviram essa expressão, que tem o disable, que é inabilitar ou desabilitar, né? Que não sei se... the disabled, quando a gente fala, the disabled, nós estamos falando, né, das pessoas com deficiência. Ou, na verdade, seria disabled, seriam os incapazes, né? Não é bem com deficiência, seria os incapazes, the disabled, ok? Aqui pode se tornar um substantivo. Enable, por sua vez, é o verbo possibilitar, né? Aqui, gente, em inglês é bem comum a gente usar tanto prefixos quanto sufixos para caracterizar uma palavra, né? E isso enriquece o nosso vocabulário. Enabled the police to make several arrests. Então, possibilitou, ou seja, uma pista de um informante, possibilitou a polícia fazer várias prisões, ou seja, prender, né? To make an arrest significa prender. Arrest é prender, né? Então, fazer várias prisões, apreensões ou prisões, né? Aqui, arrests é um substantivo, several aqui, né? Está acompanhando a palavra arrests, né? Seria, entendo, é um pronome indefinido, né? To make an arrest, fazer uma prisão, ok? The next example, who played the lead role in the movie? Aqui eu estou fazendo uma pergunta. Who played the lead role in the movie? Ou seja, quem fez ou quem desempenhou, no caso, quem fez o papel principal no filme. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Aí você me pergunta, Thales, quando eu faço pergunta com pronome interrogativo, ou pergunta de modo geral, por que eu não estou usando um verbo auxiliar para fazer a pergunta? Isso eu ensino em um dos vídeos de vocabulário, aliás, de gramática, né, que eu gravei. Pronomes como objetos e pronomes como sujeitos. Vamos entender uma coisa. O who aqui, ele está substituindo o sujeito. Então, quando o pronome interrogativo substitui o sujeito, eu não uso verbos auxiliares para fazer pergunta. Então, who played? Então, eu tenho que conjugar o verbo com ed, tá? Dá uma procurada lá no meu canal. Pronomes como objeto ou pronomes como sujeito. Se não me engano, deixa eu navegar aqui no meu canal para eu tentar localizar exatamente onde tem esse vídeo. Deixa eu colocar aqui como... Deixa eu ver se eu consigo encontrar por essa palavra-chave. Ó, pronomes como objeto. Eu gravei há 8 meses atrás, tá vendo? Pronomes relativos como objeto, pronomes como objeto. Parte 1, parte 2. Pronomes interrogativos como sujeito e como objeto, que é exatamente o tópico que a gente está se referindo aqui. Então é muito fácil achar conteúdos no meu canal, é só você digitar o tópico, né? Porque a palavra-chave, a busca, né? Ela busca a palavra-chave do vídeo, né? Do título do vídeo.
E também você pode procurar por tags, né? Palavras-chave como pronome, pronoun, verb, né? Dependendo do tópico. É muito provável que você encontre os tópicos gramaticais mais frequentes, tanto do nível básico quanto do intermediário avançado, ok? Vamos explorar ainda este exemplo. Who played the lead role? Ou seja, quem fez, ou desempenhou o papel principal. Então, lead aqui tem o sentido de principal, tá? E role é papel, ou seja, o papel, o personagem no filme, né? Quem desempenhou o papel principal no filme, ok? Então tem um outro significado. The next example, I've asked him to lead the discussion. Ou seja, eu pedi a ele, né? Aqui nós temos o present perfect, também temos vídeos sobre ele. I have asked, o verbo have, mais o verbo principal no particípio, que no caso eu acrescento o ed, porque se trata de um verbo regular. To lead the discussion, né? Eu pedi a ele para liderar, para conduzir a discussão, né? Conduzir uma discussão numa reunião, né? Ou seja, coordenar os temas que vão ser abordados na reunião. The next example, just follow the signs and they'll lead you to exit. Ou seja, apenas, ou justamente, né, apenas siga os sinais. Follow the signs and they'll lead you to exit. E eles, no caso aqui está se referindo à palavra signs, que é sinais, né, e eles levarão, né, they will lead, will é futuro, está levando o verbo lead para o futuro, então eles levarão, conduzirão você à saída, tá? Exit, saída. The next one, a flight of narrow stairs leads to the kitchen. Gente, é maravilhoso quando você procura uma palavra e você encontra várias coisas diferentes, né? Flight, na minha cabeça, era voo, né? E né? O principal significado. Mas quando eu falo assim, a flight of stairs, tem um sentido também de lance de escadas. Então, quando você fala flight of stairs, ou seja, eu nunca vi isso em curso de inglês, né? Eu aprendi isso por exemplos, né? Esses exemplos eu peguei de dicionário, né? Para a gente poder explorar os significados. Todos os exemplos aqui eu pego da internet e de dicionários e eu vou explorando, dissecando a frase com vocês, explorando tanto aspectos gramaticais como vocabulários. Então, é muito mais rico, né? Porque você não vê o significado só da palavra. A flight of narrow stairs. Então, quer dizer, um lance de escadas. O que é narrow? Narrow é estreito, tá? Narrow stairs. Narrow é o oposto de wide, que é largo. Largo, estreito. Wide, narrow. Então, um lance de escadas estreitas levam à cozinha. Então, se você seguir esse lance de escadas, você vai chegar até a cozinha, ok? Um outro exemplo também. The next example, o penúltimo exemplo do dia é She retired to Florida, ou seja, ela se aposentou, né, para a Flórida. Quer dizer que ela se aposentou e foi morar na Flórida, né? She retired to Florida and still leads a busy life. E ainda leva uma vida ocupada, né? Leva aqui leads, né? She still leads a busy life. Por que o verbo tem S? Porque ele faz referência ao presente, né? Aqui, quando eu falo she retired to Florida, quer dizer que ela se aposentou na Flórida, né? E escolheu a Flórida para morar. Está no passado porque é uma ação que ocorreu no passado. Agora, quando eu falo she still leads a busy life, still aqui é um advérbio, né? Que vai dizer ainda, e ainda leva uma vida ocupada. Alright?
And last but not least, por último nós temos aqui um exemplo, por último não, né? É por último mesmo, é a última frase dessa série do verbo lead. E do substantivo lead, né? Lead pipes in many older houses have been replaced by copper ones. Então, pipe, né? Pode ser encanamento, né? Canos, né? Então, canos de chumbo, lead pipes. Então, aqui lead é o material, né? O material dos canos, do encanamento. Lead pipes in many older houses, ou seja, canos de chumbo em muitas casas mais antigas, mais velhas, né? Older houses. Eu vou lembrar para vocês aqui que teve um vídeo que nós tratamos da diferença de older e elder, né? Ambos são usados para falar de velho, né, antigo, enfim. Mas elder é apenas usado para pessoas. Você não fala elder houses, né? Você fala um elder father, né, um pai mais velho, né? Então, lead pipes in many older houses have been replaced. Então, esses cabos de chumbo em muitas casas mais antigas, né? Aqui nós temos o comparativo, né? Por isso é o comparativo de superioridade, em que eu uso older, né? Eu acrescento o sufixo er para dizer que é mais velho que, né? Foram ou vêm sendo substituídos, né? Have been replaced, vêm sendo substituídos. Aqui nós temos ainda, né, uma característica do present perfect, uma combinação com have, o been e o replaced. Por quê, gente? Isso aqui é voz passiva. Passive voice. Na voz passiva, eu pego o verbo principal, né? E acrescento uma combinação verbal e acrescento o verbo to be, né? No caso aqui, eu tenho o have been replaced, que é o present perfect na voz passiva, o presente perfeito na voz passiva. Se eu falo assim, I have replaced the lead pipes, ou seja, eu substituí os canos de chumbo. Quando eu faço a voz passiva, o tempo do verbo na voz passiva é o mesmo da voz ativa, tá? Acrescido de verbo to be. E o verbo to be, ele segue esse tempo verbal, né? Se o verbo principal estiver no present perfect, o verbo to be também estará no present perfect, que é exatamente esse have been, tá? Para explorar melhor essa questão, dá uma olhada nos meus vídeos de voz passiva, que eu abordo bem detalhadamente. Tem vários vídeos sobre a voz passiva. Então, eles foram substituídos pelo quê? Por canos, né? Esse ones aqui é um pronome que está substituindo a palavra pipes. Canos de cobre. Copper. Se não me engano, copper é cobre mesmo, né, gente? Essa palavra, copper, tradução. Acho que copper é cobre mesmo. Às vezes eu fico com dúvida, tava olhando aqui na internet. Às vezes eu fico com alguma dúvida, mas é isso mesmo. Na maioria dos casos, a minha intuição está correta, né? Que é um vocabulário que às vezes você não usa no dia a dia, né? Isso acontece muito com o inglês, pelo menos comigo acontece. Mas o importante é você compreender o significado da frase, mesmo que você não tenha a tradução em si de todos os elementos da frase. Alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que você tenha gostado. Com esse vídeo nós encerramos o tópico do verbo e do substantivo, né? Enquanto o verbo é lead, enquanto o substantivo é led, ok? See you next time. Bye bye. Até a próxima.